Olá, eu sou o Jairo. Hoje é dia 23 de julho de 2020, o ano que ainda não aconteceu. Estou aqui a 14 quilômetros do centro de Santa Teresa, estado do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro versículo da Bíblia e o primeiro versículo do Evangelho de João. Gênesis 1:1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. João 1:1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A pergunta do vídeo é: o que Deus criou antes da luz? Isso mesmo. Deus diz, segundo as Escrituras, haja luz. Pela sua palavra ele criou o que se denomina luz. A palavra luz pode ter muitos significados dependendo de para quem você pergunta. Se você pergunta para um físico o que é a luz, a resposta vai ser diferente da resposta de um filósofo. E assim por diante. Tá. Uma coisa que é unânime é que a luz foi criada de alguma forma porque ela está aí e ela existe. Mas o que Deus criou antes da luz? A resposta está nas duas primeiras palavras, tanto em João quanto em Gênesis, escrito por Moisés. Moisés, ele escreve numa linguagem rural, uma linguagem completamente alinhada ao seu tempo, um tempo sem nenhum tipo de tecnologia artificial e também um tempo sem grandes referências para comparação. Ele usa então a palavra luzeiro ou luz no original, que é a luz primordial, e ele usa também a expressão no princípio, que significa o seguinte: um tempo eterno, um tempo de antes de ser contado o tempo. Então, antes da luz, Deus precisa criar o tempo, por quê? Porque senão não tem antes. Pensa bem numa vida sem a noção de tempo cronológico, que é o tempo dos gregos, o tempo que se pode medir em minutos, horas, semanas, anos, milênios. Amanhã você vai lá ontem, não é? Como se conjugar um verbo ou mandar uma mensagem sem a menor noção de antes, durante e depois. Para que o ser humano não enlouquecesse, Deus precisa criar cronos. Mas, lá no Evangelho, Jesus mesmo se diz: eu sou a luz do mundo. Fica fácil entender quando ele diz: vós sois a luz do mundo, porque esse tipo de luz, nós, nasce, vive e morre. Ela tem um começo, meio e fim. Mas e a luz lá no princípio? Essa luz é a luz, que na verdade ela foi criada para nós. A luz que é onda, que pode ser medida em física, em lumens. A luz que para alguns é até partícula, como aqueles que estudam a atmosfera do Sol. Mas de qualquer forma, a luz não pode criar a luz, porque a luz já existia. Desde quando? Desde sempre. Então, no princípio, é uma maneira de Deus nos colocar o tempo cronológico. E esse tempo ele precisa ser encarado com muita sabedoria. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Para quê? Para a gente alcançar um coração sábio. Que vantagem tem em eu contar os nossos dias? E aqui não é o contar da matemática, pelo menos no meu entendimento. É o contar do contador de histórias. Se você for descrever o ano de 2020, você vai ler ou assistir definições surpreendentes. Porque cada um conta o seu dia a partir de suas referências, de seus sentimentos, de seus valores. No princípio, é a maneira como Deus introduz a sua palavra. É verdade.
apesar do livro de Jó ter sido o primeiro livro encontrado, o manuscrito mais antigo da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, do Pentateuco, é o Gênesis, onde Deus diz, no princípio. E ele é descrito por Moisés como o Deus criador. No princípio criou Deus. O que ele fez? Pegou um monte de moléculas, ajuntou e fez o planeta Terra? Não, ele fez as moléculas. Então ele pegou um monte de átomos e fez as moléculas? Não, ele fez os átomos também. Então ele pegou prótons, nêutrons e elétrons e fez o átomo? Não, ele fez também os prótons. Ele organizou então, sim, a energia que circula dentro de um átomo, ele criou também. Então a gente vai regredindo cronologicamente a chegar num tempo que não tem tempo. E é difícil, a mente humana, Deus plantou a eternidade no nosso coração, mas eu posso dizer tranquilamente que ele não plantou a eternidade na nossa mente porque não cabe. É a mesma coisa que pegar toda a informação do planeta Terra e colocar num laptop, num notebook. Não cabe. Por melhor que seja o aparelho, o computador. No princípio. Agora, e o no princípio lá de João? No princípio era o verbo. Opa, era. Então o verbo já era, ele não foi criado. Ele já estava lá. Verbo é aquilo que dá ação na frase. É todo o eixo da narrativa. No princípio, Jesus já estava lá. E aqui eu quero, com muito respeito às outras filosofias e religiões que não encaram Jesus assim, Jesus não é um subalterno de Deus. Jesus não é um deusinho menino, como diz o Jesus menino. Jesus menino existiu uma vez só e cresceu e acabou. Ele não existe mais. Nem como pessoa, nem como personagem, nem como Deus. Então Jesus já estava lá. Ele é coautor da salvação. Ele é coautor da criação, juntamente com o Espírito Santo de Deus, que é também uma pessoa da Trindade, esse assunto para outra meditação. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. No princípio criou Deus, no princípio era Deus, no princípio era Cristo, e eu vou te dizer, no princípio era também você e eu. É a teleologia, a teologia distante. Eu e você já estávamos criados. Salmo de número 8, Salmo de número 139, Salmo de número 119, inúmeros textos em 2 Coríntios, em muitos textos. Efésios capítulo 2. Nós já existimos em projeto, em tese, em ser. Não tinha esse Jairo velho aqui de barba e tal, mas tinha o Jairo. Ele não tinha nome, evidentemente. Ele não tinha uma biologia, claro, mas ele tinha uma essência que estava lá. Aí, no ano de 1961, na cidade de Ponta Grossa, Paraná, nasce o Jairo, e a expressão dada é deu à luz, com crase. Minha mãe, dona Genita La Rosa, querida, maravilhosa missionária, ela entregou a luz biológica, a luz que faz as coisas visíveis serem visíveis, ela entregou Jairo. Quando eu estava na maternidade, o pessoal da igreja chegou e falou assim, é a cara do pastor Jairo. Vai chamar Jairo e vai ser pastor. Acabou. Ali tinha um anseio humano pelo que o Jairo viria a ser. Mas no princípio, o Jairo era só uma essência. Ele não era história, ele não era um ser com características físicas, mas ele era. E hoje? E você? No dia que você nasceu, havia dos seus pais uma expectativa sobre você. Mas isso era no princípio, no seu princípio.
E a palavra de Deus diz que Deus é o alfa e o ômega, primeira e última letras do alfabeto grego. Ele não estava só no princípio, mas ele estará no fim. É evidentemente um ser que nunca nasceu, nunca vai morrer, porque ele é eterno. É um dos atributos de Deus. Eu tenho uma pequena crítica à nova versão internacional, que chama Deus por seu atributo, o eterno. A palavra também é eterna. Aquele que cumpre a palavra de Deus também é eterno. Então, chamar Deus somente de eterno reduz o que Deus é. Chama Deus de Deus. Discute lá com ele como que ele quer ser chamado. Mas a verdade é que ele é eterno. Ele é infinito, ele é todo-poderoso e ele estará também no fim. Esse ano de 2020 ele está sendo particularmente amaldiçoado. Um ano muito difícil, muita morte, muito descaso das autoridades, muita confusão e muita ódio entre nações, entre pessoas. É um ano que leva junto com seus mortos as esperanças de uma civilização próspera. Eu lamento ser pessimista, mas a tecnologia vai ser cada vez maior e o amor vai ser cada vez menor. Nunca teve tanto celular no mundo e nunca as pessoas se desentenderam tanto. Elas usam a internet para se desentender, ao invés de se comunicar. Então aquele que estava no princípio, ele estará também no fim, mas ele está hoje aqui. Deus está aqui tão hoje quanto esteve na Segunda Guerra Mundial, no Império Romano, na pré-história e na eternidade pregressa. E ele está tão aqui hoje quanto estará daqui 5 trilhões de anos, ou daqui 5 minutos. É sobre esse Deus que a gente fala, e é a ele que nós devemos toda adoração e gratidão. Eu vou sentir muito se meus amigos morrerem, se meus amigos sofrerem, se minha família sofrer. Eu não sou doido. É lógico que a gente sente. Mas a coisa mais lamentável da vida é passar por ela sem conhecer a Deus. Que Deus te abençoe muito nesse dia, em nome de Jesus.